Olá, doutores, doutoras, professor Fábio Cáceres na parada. Estamos aqui para mais uma aula da nossa pós-graduação de Direito Civil e Processo Civil. E, dando continuidade ao nosso estudo, falávamos na aula passada de recursos. E eu me recordo de termos exaurido o tema embargos de declaração e, na aula de hoje, navegaremos sobre o estudo dos agravos, mais precisamente o agravo de instrumento e também o agravo interno. Na aula passada, eu já procedi com uma breve introdução acerca do estudo do agravo. Entretanto, para que nós possamos ter a qualidade almejada em todos os temas debatidos no decorrer da nossa pós, eu vou aqui rememorá-los de tudo que falamos na aula passada sobre o agravo e passaremos a analisar, a avançarmos na matéria e passaremos então à análise de outros desdobramentos, tais como os efeitos, se tem preparo ou não, como é que se dá o processamento do agravo, quando o processo principal, onde há a decisão que você pretende recorrer, quando ele é físico, quando ele é eletrônico, porque o processamento é diferente, algumas dicas importantes para que os senhores possam trabalhar adequadamente a figura dos agravos. Muito bem, e para isso eu tenho aqui o material preparado já na aula passada. Senhores certamente receberam esse material, está lá disponibilizado na área do aluno, mas nós temos aqui o estudo do agravo. E aí nós vimos, né, que a finalidade do agravo vai depender muito da natureza do agravo que você está manejando. Por quê? Porque temos o agravo de instrumento e o agravo interno. Então, se você almeja corrigir uma decisão interlocutória, se você almeja corrigir uma decisão interlocutória proferida em primeira instância e que seja agravável, porque nós vimos que o uso do agravo de instrumento hoje é restrito às hipóteses do 1015 ou às circunstâncias excepcionais, segundo a orientação do STJ, com a mitigação desse rol do artigo 1015. Muito bem. Sendo uma decisão interlocutória agravável, nós temos aqui, então, a possibilidade de utilização do AI, que é a abreviação para agravo de instrumento. Todavia, caso a decisão que você pretenda corrigir seja uma decisão monocrática de relator de recurso, falamos disso também na aula passada, ou seja, aquelas decisões em que o relator do recurso julga o caso sozinho, nós vamos falar daqui a pouco com mais critério dessas tais decisões monocráticas, mas se você estiver diante de uma decisão monocrática de relator de recurso, você sabe que nessas hipóteses você pode interpor o agravo interno. Lembrando que o agravo interno é cabível, em tese, contra qualquer decisão monocrática do relator, agravo interno. E o prazo de ambos, seja o de instrumento, seja o interno, o prazo de 15 dias úteis. Então, ambos você tem o prazo para interposição de até 15 dias úteis. Legal. Aí aqui discorremos, então, basicamente, a título de revisão,
sobre a diferença do agravo interno para o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas em tese na primeira instância e que podem ser combatidas por agravo de instrumento. Como eu sei, professor? Primeiro, visita o artigo 1015 do CPC. Se a hipótese estiver lá, você pode utilizar o agravo de instrumento. Segundo, a hipótese não está lá, mas você nota que há ali um flagrante risco do seu cliente sofrer um imensurável prejuízo se você não agravar. Aí você justifica, você pode agravar de instrumento e justificar a interposição do agravo de instrumento com a mitigação do rol, seguindo a orientação do STJ, nos termos do que foi já debatido na aula passada. Se a hipótese é de decisão monocrática de relator de recurso, você, uma vez que não concorde com essa decisão, pode lançar mão do agravo interno, também com prazo de 15 dias. Lembrando que quem julga o agravo interno é o órgão colegiado, que em tese seria o órgão responsável pelo julgamento do agravo de instrumento. Então, o relator do recurso participa do julgamento, só que entram mais 2 outros desembargadores para apreciação do agravo interno. Ótimo. O cabimento se confunde com tudo que eu acabei de falar para vocês. Por quê? O cabimento do agravo de instrumento está listado aqui, né? Nas hipóteses de decisões interlocutórias agraváveis que estão lá no 1015, ou você justifica a interposição do agravo pela relevância do debate. Ótimo. O cabimento do agravo interno está aqui. Decisão monocrática de relator, cabe agravo interno. Então, aqui em tese, nós temos o cabimento de ambos os recursos. O prazo. Bom, acabamos de ver aqui que o prazo para o agravo de instrumento é de até 15 dias úteis. Então, agravo de instrumento até 15 dias úteis. E também falamos, eu não vou escrever úteis porque você sabe. Também falamos que se o agravo for o interno, inclusive eu fiz uma explicação técnica na aula passada, distinguindo o agravo de instrumento do agravo interno. Então, nós temos aqui, se o agravo for o interno, prazo também de até 15 dias úteis. Então, agravo de instrumento, 15 dias úteis. Agravo interno, também com prazo de até 15 dias úteis. Pois bem, doutores, foi isso que nós debatemos na aula passada, então, na parte introdutória do agravo. A finalidade, que é reformar, discutir a injustiça ou um eventual desacerto de uma decisão interlocutória agravável. Para saber se a decisão interlocutória é agravável ou não, eu dei a dica, visite o artigo 1015 do CPC e também disse aos senhores que, caso a hipótese não esteja lá listada no 1015 do CPC, para você tomar cuidado, porque se a situação for uma situação de imensurável prejuízo ao cliente, de um dano iminente, uma hipótese relevantíssima, é possível você justificar a interposição do agravo de instrumento, mesmo não listado, lá, asseverando que o STJ permite, mitigando o rol no 1015, quando a situação for excepcional e que, no seu caso, a situação é bastante excepcional. Ótimo.
Vimos também aqui a configuração da interposição do agravo interno. Então, decisão monocrática de relator, toda vez que o relator de um recurso decidir sozinho, seja esse recurso um agravo de instrumento, ou uma apelação, ou um recurso especial, ou um recurso extraordinário, é possível utilizar o agravo interno, e o agravo interno ele está previsto no artigo 1021 do Código de Processo Civil, cuja interposição também é no prazo de até 15 dias úteis. Muito bem, agora nós iremos avançar o debate com relação ao estudo do agravo. E para isso eu tenho aqui interessantes desdobramentos. O primeiro dos desdobramentos desta parte da aula que eu quero conversar com vocês está atrelado aos efeitos do agravo. Doutores, quais efeitos possui o recurso de agravo de instrumento? Quais efeitos? Bom, vamos lá. O agravo de instrumento é um recurso que, em tese, quero dizer, em regra, ele só possui efeito devolutivo. Então, em regra, o agravo de instrumento devolve à corte a possibilidade de reanalisar aquela decisão para verificar se ela está certa ou errada, podendo, se o caso, corrigi-la, mas o agravo de instrumento não suspende a decisão agravada. Por que o agravo de instrumento não suspende a decisão agravada? Porque, em regra, o agravo só tem efeito devolutivo. Mas, professor, o agravo de instrumento pode suspender a decisão agravada, a tal da decisão recorrida? Pode. O agravo de instrumento pode, sim, suspender a decisão recorrida, também denominada como decisão agravada. Agora, quando isso vai acontecer? Primeiro, quando o agravante solicitar. Então, quem está interpondo o agravo, denominado agravante, tem que solicitar o efeito suspensivo. E para solicitar o efeito suspensivo, o agravante terá que demonstrar no desenvolvimento do seu recurso que aquela decisão em que se recorre, ela gera um prejuízo imediato à parte, o famoso dano irreparável de difícil ou incerta reparação. Com isso, o agravante pode pedir ao tribunal, ad cautela, que suspenda a decisão recorrida até o tribunal apreciar o mérito definitivo do recurso de agravo de instrumento. Legal? Então, o requisito para que você obtenha um efeito suspensivo no agravo de instrumento, lembrando que o efeito suspensivo não é automático e nem natural, tem que ser solicitado, o requisito é, primeiro, o agravante expressamente solicitar, e dois, o agravante demonstrar que a ausência de suspensão da decisão agravada, também chamada de recorrida, é suscetível de gerar ao agravante um dano irreparável de difícil ou incerta reparação. Esse requisito é suficiente para se solicitar um efeito suspensivo no agravo de instrumento. Professor, legal. Efeito suspensivo é igual efeito ativo? Porque eu já ouvi falar efeito ativo no agravo. Não, são coisas absolutamente diferentes. O efeito ativo, ele também é conhecido como antecipação de tutela recursal. É diferente do suspensivo. Eu vou explicar aqui para vocês e eu acho que com isso vocês conseguem entender melhor. Então, olha só. Aqui está
a famosa decisão recorrida. Decisão lá da primeira instância, né? Decisão recorrida. Decisão recorrida. Aí aqui nós temos o agravo de instrumento. Muito bem. Só para você entender a diferença do efeito suspensivo para o efeito ativo, também conhecido como tutela antecipada recursal. Vamos supor que na primeira instância a parte distribuiu a petição inicial. E aí, quando a parte distribuiu a petição inicial, ela solicitou ao juiz uma tutela antecipada, que é uma tutela de urgência, você sabe disso. Vamos supor que ela solicitou ao juiz uma tutela antecipada. O juiz vem na decisão que aprecia a tutela antecipada e nega a tutela. Ele fala, olha, indefiro a tutela antecipada. Quando ele nega, eu vou pôr aqui um sinal de negativo. Por quê? A parte obteve a decisão que ela queria? Não. Então a decisão é negativa. Muito bem. Quando a parte interpõe um agravo de instrumento contra esta decisão, que a ela é negativa, o agravo, como eu disse, só tem efeito devolutivo. Então, o que vai acontecer? Enquanto o tribunal não julgar o agravo definitivamente, que aqui está o acórdão, AC, acórdão, enquanto o tribunal não julgar definitivamente, cujo tempo é uma incógnita, ninguém sabe, a parte não está tendo o benefício da antecipação da tutela. Por quê? Porque o juiz indeferiu. Se a decisão é urgente, e tanto é urgente, a situação é urgente, desculpem, e tanto é urgente que houve a solicitação da tutela antecipada, me parece que o advogado não pode comer essa bola de deixar para o final do julgamento do agravo o debate se o juiz acertou ou errou nessa decisão. Então, o que esse advogado pode fazer? Ele pode pedir aqui, no agravo, o efeito ativo. Olha só o sinal de positivo. Aqui é negativo. Aqui ele vai pedir o quê? Efeito ativo. Efeito ativo é a mesma coisa que tutela antecipada no recurso. Efeito ativo é a mesma coisa que pedir tutela antecipada no recurso. Legal? Professor, se é a mesma coisa, por que alguns usam a terminologia ativa e outros tutela antecipada? Eu vou te explicar. No passado, era muito comum a utilização do termo efeito ativo. Lá na década de 90, na década de 80. Por quê? Porque o código não tinha uma previsão específica de tutela antecipada. E aí, com isso, existiam lá as liminares, né? Mas não da tutela antecipada propriamente dita. Aí, o que acontece? Na própria década de 90, há uma reformulação do sistema com o aprimoramento dessas decisões provisórias e com a inserção no sistema da tutela antecipada. Com isso, houve o transporte desta ideia de tutela antecipada para os recursos. E aí, aqueles que são formados
de maneira mais contemporânea, mais nova, já nem aprendem mais o termo efeito ativo. Aprendem tutela antecipada recursal. Aliás, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, o próprio código não utiliza a terminologia efeito ativo. Ele utiliza a terminologia tutela antecipada recursal. Mas muitos, principalmente aqueles que têm uma formação mais antiga, ainda utilizam o termo efeito ativo, que é a mesma coisa que tutela antecipada no recurso. É a mesma coisa. Então, vou te dar um exemplo. Eu, algum tempo atrás, interpus um agravo de instrumento e coloquei lá no meu agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal. E aí fiz toda a demonstração do que eu queria. O desembargador, designado como relator do meu caso, na decisão ele colocou o seguinte: presentes os requisitos, defiro o efeito ativo solicitado para o fim de A, B e C. Vejam, o desembargador, que talvez tenha se formado lá na década de 80, década de 70, enfim, ele utilizou o termo efeito ativo. Eu, no meu recurso, utilizei o termo tutela antecipada, mas é a mesma coisa. Legal? É a mesma coisa. Eu não uso o termo efeito ativo, mas é importante que você saiba o seu verdadeiro significado, porque muitos usam. Então, o efeito ativo é o mais, né? Que é querer algo emergencial no recurso que eu não obtive na primeira instância. Legal? Muito bem. Então, aqui você poderia pedir o efeito ativo. Agora, professor, e o suspensivo? Qual é a diferença? Eu vou te dar um exemplo. Então, eu vou apagar aqui algumas coisas desse agravo, só para você entender. Vamos supor que a parte distribui a petição inicial, o juiz pede a tutela antecipada para o juiz, e o juiz, na análise da tutela antecipada, ele defere a tutela antecipada. Então, olha só, o juiz, ele defere a tutela antecipada. Vejam que agora a decisão dele é positiva para o autor. A decisão dele é positiva. Por quê? Porque ela está produzindo efeito. Ele falou, não, defiro a tutela de urgência, faça, mando fazer. O réu é citado. Quando o réu é citado, o réu fala, meu Deus, que loucura. Eu vou recorrer dessa decisão que antecipou a tutela para o autor. Quando o réu recorre, ele interpõe um agravo de instrumento. Você já sabe, o agravo só tem como regra efeito devolutivo. Tecnicamente, o tribunal só irá dar razão ao agravante, ou não, né? Mas tecnicamente pode dar razão a ele, quando julgar definitivamente o agravo de instrumento. E aí aqui nós temos o acórdão. É uma incógnita o tempo que vai demorar. Aqui a interrogação. Quanto tempo vai demorar? Não sabemos. Só que até o tribunal julgar, a decisão do juiz está o quê? Produzindo efeito, porque ela é ativa. Como um agravo não suspende a decisão como regra, veja que o agravante está com problema. Agora, o que o advogado dele pode fazer? O advogado dele pode pedir no agravo efeito o quê? Suspensivo. Efeito suspensivo. Vejam que a função do efeito suspensivo é diferente do efeito ativo. O advogado pode pedir efeito suspensivo. Efeito suspensivo. Muito bem. Neste cenário em que o advogado pede o efeito suspensivo, o que ele quer? Ele quer que o desembargador, antes do julgamento definitivo do recurso, já de maneira urgente,
suspenda os efeitos da decisão. Eu não estou dizendo que a decisão está sendo cassada. Ela apenas vai ficar suspensa com os seus efeitos até o julgamento do agravo. E agora você entende, portanto, que o agravo de instrumento, com relação aos efeitos, ele tem como regra somente o efeito devolutivo. Então, como regra, o agravo tem só o efeito devolutivo. Então, vamos colocar aqui, ó, regra só, e eu vou até fazer essa observação, porque é a regra, né? Só devolutivo. A regra é só devolutivo. Agora, o agravo pode ter, a requerimento do agravante, ele pode ter o efeito ativo, se for solicitado, e você sabe que o efeito ativo é a mesma coisa que tutela antecipada recursal. Tutela antecipada recursal. Então, ele pode ter o efeito ativo e ele pode também ter o efeito suspensivo. Então, a regra é só devolutivo, mas pode o agravante solicitar o efeito ativo e o efeito suspensivo. Muito bem, o efeito suspensivo. Só um minuto, doutor. O efeito suspensivo, eu expliquei para vocês qual é o requisito. O requisito é o risco potencial de dano irreparável de difícil ou incerta reparação ao agravante, caso a decisão não seja suspensa. Legal? Além, obviamente, aí é uma recomendação, uma dica que eu dou, de demonstrar ao desembargador que há uma alta probabilidade de provimento de seu agravo. Ou seja, olha, excelência, eu, além de ter razão, ainda estou aqui numa zona de desconforto, porque a decisão é potencialmente lesiva. Por isso que eu quero que ela seja suspensa. Agora, se a solicitação é o efeito ativo, o requisito que você vai utilizar é exatamente o mesmo que você utilizou para pedir a tutela antecipada para o juiz. Então, é a famosa probabilidade do direito, o risco de dano irreparável, de difícil ou incerta reparação. Legal? Com isso, você vai pedir no seu agravo o efeito ativo, que é a tutela antecipada recursal. Professor, mas se a minha tutela não é antecipada, eu fiz um requerimento de tutela cautelar e o juiz indeferiu. Muito bem, quais são os requisitos para a tutela cautelar? Risco à utilidade do processo, não é isso? Então você quer ali que o juiz te dê uma decisão provisória de caráter cautelar, porque há um risco de ineficiência ou de inutilidade do processo. É isso que você vai utilizar no seu agravo, somado também a o risco de demora, né? Então, se demorar muito para me ajudar aqui, eu vou ter um prejuízo imensurável. Nesse caso, então, no agravo de instrumento, o agravante deverá construir o requerimento de tutela cautelar
antecipada, lá, ou requerimento cautelar antecedente, né, como se denomina hoje no processo civil, lá no agravo de instrumento, com os mesmos requisitos que utilizou na origem. Então, recapitulando, porque essa informação é muito importante. Vai pedir efeito suspensivo? Demonstre no agravo que há um risco de dano irreparável, de difícil ou incerta reparação, e que você tem uma probabilidade de provimento do seu agravo. Vai pedir efeito ativo no agravo, que é a tutela antecipada? Muito bem. Se você for pedir o efeito ativo com a modalidade de tutela antecipada, utilize no agravo os mesmos requisitos que você utilizou na primeira instância. A probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, de difícil ou incerta reparação. Vai pedir no agravo a tutela cautelar antecipada, que é chamada de cautelar antecedente. Você quer pedir isso em sede de agravo? Utilize os mesmos requisitos que você utilizou na primeira instância e o juiz indeferiu. Legal? Essa é a ideia para que você possa manejar os efeitos no seu agravo. E agora você sabe que se você não falar nada, seu agravo tem efeito devolutivo. Você pode pedir o suspensivo e você pode também pedir a tutela antecipada de natureza cautelar ou de natureza antecipatória de mérito no seu agravo. Professor, muito bem. Aonde que eu encontro, professor, autorização do código para eu pedir no meu agravo? Efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal, que é o efeito ativo? Você vai encontrar isto no artigo 1019 do Código de Processo Civil. Então, lá no 1019, você vai encontrar, deixa eu abrir o código aqui, que aí eu mostro para vocês. Muito bem. Compartilhar tela, CPC, artigo 1019, 1009, 1015. Ó, primeiro, né? Nós estamos estudando agravo de instrumento. Onde que estão lá as hipóteses que eu falei para vocês? Ó, 1015. Lembrando que esse rol, inclusive o parágrafo único também traz hipótese de cabimento, é um rol mitigado, tá? Então ele é taxativo mitigado. Ótimo. Aí lá no 1019 você encontra o quê? Olha que bacana. Daqui a pouco eu vou falar do 932 com vocês. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do 932, incisos 3 e 4, não se preocupem com isso por enquanto, porque daqui a pouco eu vou explicar, o relator no prazo de 5 dias. 1. Poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir. Olha como o código não utiliza o termo efeito ativo, ele utiliza o termo tutela antecipada, ou deferir, em antecipação de tutela total ou parcial, a pretensão recursal, comunicando ao juiz da sua decisão. Tutela antecipada recursal, efeito suspensivo. Legal? Então aqui, doutores, artigo 1019, inciso 1º do CPC, você encontra o fundamento para pedir efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal total ou parcial no seu recurso. Legal? A minha dica, quando você for solicitar, você vai interpor o agravo. Na hora que você está fazendo a sua peça de interposição, a sua petição, você vai colocar lá, né? Bem, respostamento de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 1015, inciso. Aí você vai dizer qual é o inciso que você está utilizando, que é a hipótese que te permite agravar, ou parágrafo único, que também te permite agravar do 1015. Ou, se não for nenhuma dessas hipóteses, você vai utilizar 1015. Vamos supor que você queira agravar de um cenário que você entende que tem que ser agravo de instrumento, mas não está listado lá. Aí você vai colocar como lá no seu agravo? Com fundamento no artigo 1015,
sem especificar nenhum inciso, nada, porque nenhum deles te socorre, combinado com o RESP do STJ, número tal, que mitigou o rol do 1015. E aí você justificou a interposição do seu agravo. Muito bem. E eu até sugiro que você abra uma preliminar do cabimento do agravo de instrumento, mesmo a hipótese não estando listada no 1015. Aí você vai dizer que o 1015 não é taxativo, que ele tem uma mitigação, que o STJ entende dessa forma, menciona o RESP, tudo que nós falamos na aula passada, defende porque, no seu caso, a situação é gravíssima e tem que ser admitido esse agravo de instrumento. Justificou a interposição? Agora você vai debater as razões pelas quais você entende que o juiz errou e que a decisão dele deve ser corrigida pelo provimento do agravo de instrumento. Ótimo. Se vai pedir o efeito suspensivo ou a tutela antecipada, eu sugiro que você combine o 1015 com o 1019, inciso 1º. Então, você vai colocar lá, vem respostamento de Vossa Excelência com fundamento no artigo 1015, inciso, que é a sua hipótese, ou o RESP, né, se não é nenhuma das hipóteses, combinado com o artigo 1019, inciso 1º do CPC, interpor agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ou agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal ou, se você preferir, agravo de instrumento com pedido de efeito ativo. Legal? Pelas razões, de fato, de direito que abaixo seguem, aí cada um tem um estilo de fazer a petição, cada um tem uma técnica de redação, mas este é o caminho ideal para que você possa, evidentemente, debater os efeitos do seu agravo. Muito bem. Professor, vamos voltar lá à nossa telinha. Bacana, então eu consegui entender isso aqui. Efeitos como regra só o devolutivo, esses aqui é possível pedir, eu vou até fazer essa chavinha, previsão, artigo 1019, inciso 1º do CPC. Então, aqui você tem a previsão para interposição, para o pedido de ativo ou suspensivo. Ótimo. Seguimos. Preparo. O agravo de instrumento, então vamos colocar aqui, ó. Agravo de instrumento. Sim, ele tem preparo. Professor, qual é o valor do preparo? Como o nosso curso é nacional, eu recomendo que você consulte as regras de organização judiciária do seu estado. Em São Paulo, por exemplo, o valor do preparo é de 10 UFESPs, Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, que todo ano muda de valor, então o advogado tem que pegar qual é o valor da UFESP, que é a Unidade Fiscal do Estado, multiplicar por 10 e ele vai saber qual é o valor do preparo. Isso no estado de São Paulo, na Justiça Estadual. Se você não advoga em São Paulo, procure conhecer a regra de organização judiciária do seu estado. O agravo interno não tem preparo. Então, vamos colocar aqui, ó. O agravo interno, em regra, não tem preparo. Só se algum tribunal da federação aí em específico, dentro de regimento interno, que eu não acredito que exista, colocar. Mas, em tese, à luz do código, agravo interno não tem preparo. O de instrumento, sim, tem preparo. Consulte a regra de organização judiciária do seu estado. Processamento do agravo. Processamento do agravo. Isso é de suma importância. Por quê? Porque eu tenho duas realidades. O processo principal é físico. O processo principal é eletrônico. Se o processo principal
for físico, eu tenho uma regrinha de processamento diferente. Se o processo principal for eletrônico, eu tenho uma regrinha de processamento mais simples. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos aqui na nossa lousinha. Eu preciso aqui apagar. E aí o que eu farei aqui, doutores e doutoras? Eu vou primeiro colocar a ideia do processo físico e depois eu coloco a ideia do processo eletrônico. Então, se o processo principal for físico, como é que você vai fazer o seu agravo de instrumento? Primeiro, você vai ter que ir lá no fórum onde tramita esse processo físico, porque você é obrigado, neste caso, como o processo é físico, a fazer a instrução do agravo de instrumento. Aliás, é até por isso que esse agravo tem o nome de instrumento, né? Porque ele é instruído com cópias do processo principal. Então, esse nome até perdeu um pouco a lógica com o eletrônico, porque você não precisa instruir, daqui a pouco eu vou te explicar. Mas o físico sim. Então, hoje nós temos tecnologia para isso. Você tem lá celular, tem aplicativo de scanner, foto. Então você vai lá no processo principal, porque ele é físico, e você vai ter que escanear por aplicativo ou tirar foto e depois converter em PDF, que é o formato que os sistemas eletrônicos do judiciário do Brasil aceitam. Você vai ter que escanear ou tirar foto do quê? Das peças obrigatórias. As peças obrigatórias estão listadas no Código de Processo Civil. E eu aqui vou falar para vocês quais são as peças. Então, primeiro, você vai ter que tirar cópia das procurações. Então, vamos colocar aqui, ó. Procurações. Tirar cópia das procurações das duas partes, tá, doutores? Então, do autor e do réu. Cópia da petição inicial do caso. Cópia da petição inicial do caso. Cópia da contestação. Cópia da contestação. Também você deverá tirar cópia, além da inicial do caso, além da contestação, da petição que motivou a decisão do juiz. Então, vamos colocar aqui, ó, PET, que, eu vou abreviar, motivou a decisão. PET, que motivou a decisão do juiz. Aqui eu vou fazer uma explicação rápida. Por vezes, a petição que motivou a decisão, ela se confunde com essas peças. Aí é óbvio que você não precisa, né? Então vamos supor que você pediu uma tutela antecipada na petição inicial. O juiz, ao apreciar essa tutela, ele deu uma decisão que você não concorda, você vai agravar de instrumento. Ora, a petição que motivou a decisão dele se confunde com a inicial. E nesse caso ainda, eu vou te dar uma outra dica. Como o processo ainda não se formou com a citação do réu, você também não vai juntar a procuração do réu, porque ele não existe. Então, você vai juntar só a procuração do autor. Você vai juntar a inicial que está lá
A petição que motivou a decisão do juiz é a própria inicial, então você não tem que juntar isso aqui, porque ela se confunde com a inicial. E também, nesse caso, não tem contestação, porque o réu sequer foi citado. Mas eu sugiro que quando você for colocar as peças de instrução, você abra um capítulo no seu agravo dizendo das peças de instrução. O presente agravo é acompanhado das seguintes peças obrigatórias. Aí você informa lá. Procuração do autor, petição inicial. Não há na instrução a contestação, pois o réu ainda não foi citado. Não há na instrução a procuração do advogado do réu, porque o réu ainda não foi citado. Ou seja, você está demonstrando que, não obstante essas peças sejam obrigatórias, você não junta, não é porque você não quer, mas porque elas tecnicamente ainda não existem. Isso é mais do que suficiente para o seu agravo vingar e ir para frente. Legal? Então, depois da petição que motivou a decisão, você tem que juntar a própria decisão. Então, você vai ter que ir lá e tirar uma cópia da decisão recorrida. Decisão recorrida. Decisão recorrida. E, por fim, a última peça obrigatória é o comprovante de intimação. Doutores, esse comprovante de intimação pode ser a certidão no processo, comprovante de intimação, de publicação, pode ser o ato de ciência do advogado, que ele foi lá e colocou ciente da decisão, enfim, o comprovante de intimação. Aqui eu dou uma dica. Não utilize como comprovante de intimação aquela publicaçãozinha que você recebe daquelas empresas que acompanham publicação, porque aquilo não é um documento oficial. Então, você tem que ir lá nos autos físicos e pegar lá a certidão. Consta lá, certifico que a decisão tal foi publicada no dia tal. É aquilo que é o comprovante. Ou, às vezes, se ainda não publicou, o advogado vai lá e faz uma cota, né? Uma cota com a caneta lá, dizendo, olha, estou ciente como advogado de fulano de tal, da decisão de folhas tais. Aí, aquilo ali também serve, porque ele está se dando por ciente, o advogado, como um comprovante oficial de intimação, põe a cota e já tira a foto. Legal? Muito bem. Vamos voltar aqui. Então, se o processo principal é físico, você tem que tirar cópia de tudo isso. Professor, mas tem outras coisas que eu entendo que são importantes. Tire cópia também. Essas que eu coloquei ali são as obrigatórias. Agora, nada obsta que você junte outras tidas como facultativas que são importantes para a análise do seu agravo de instrumento. Legal? Aí você junta tudo lá. No processo digital, você vai transformar tudo isso em PDF e todos esses documentos vão acompanhar como anexos, né, o seu agravo de instrumento, que será eletrônico. Por quê? Porque todos os tribunais da federação hoje estão 100% informatizados. Então, eles não recebem mais papel. É tudo eletrônico. Agora, se o processo principal ainda é físico, aí tem essa transição, né, de pegar o físico, tirar foto, transformar em PDF ou escanear para construir o digital dentro do que eu estou explicando para vocês. Muito bem. Fiz tudo isso, professor. O que mais que eu vou juntar aqui? Não se esqueça, né? O comprovante do preparo. Legal? O último é o quê? É o comprovante de que você pagou a taxinha bonitinha do preparo para o seu agravo ser devidamente processado. Preparo. Ótimo. Fiz tudo isso. Fiz o meu agravo, as razões pelas quais eu entendo que o juiz errou, enfim, construí toda a minha peça. Fui lá no sistema, professor,
e protocolei, né, tecnicamente falando, distribuí o meu agravo. Lembrando que o agravo ele é interposto direto no tribunal. Fui lá e distribuí o meu agravo, protocolei. Qual é o próximo passo? O sistema do tribunal vai eleger uma Câmara, que vai cuidar do seu agravo, que é uma turma, e vai eleger um desembargador da corte para ser o relator. E o seu agravo será remetido para esta pessoa, que é o desembargador relator, para que ele adote as providências do 932. Quais são as providências? Veremos daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Então vamos fazer aqui um intervalo, voltamos daqui a pouco com a continuação da nossa aula, a partir do momento em que o relator recebe seu agravo de instrumento. Um forte abraço. Muito bem, doutores, retornamos então do nosso intervalo. E conforme eu havia dito lá na primeira parte da nossa aula, nós estamos no ponto em que o agravo de instrumento do processo físico, ele foi devidamente instruído, você fez lá todo aquele cadastro dentro do sistema eletrônico do tribunal, juntou os documentos e ele foi para o desembargador relator. Ele foi para o desembargador relator. A partir de agora, nós temos as providências do relator, que deverão ser tratadas aqui, que estão listadas no 932 do CPC, que eu vou falar com vocês. Mas, antes disso, eu ainda tenho que fazer uma advertência a você. Quando o processo principal é físico, prestem atenção no que eu estou dizendo. Quando o processo principal é físico, você ainda tem uma obrigação a fazer, que é comunicar ao juiz do processo principal que você interpôs agravo de instrumento contra a decisão dele. E nesta petição de comunicação, você vai juntar uma cópia da sua petição do agravo e informar ao juiz os documentos que instruíram este seu agravo. Normalmente, como eu já falo dos documentos que instruem o meu agravo na própria peça, eu não preciso comunicar ao juiz porque já está tudo lá. Está lá, olha, excelência, está aqui minha peça de interposição e nela já estão os documentos que instruíram o meu agravo. Isso é obrigatório e você tem um prazo de até 3 dias úteis a contar da interposição do agravo para fazer. É a famosa comunicação da interposição do agravo ao juiz de piso ou ao juízo de primeiro grau. Legal? Então, não se esqueça disso. Detalhe, quando o processo for físico. Isso está previsto no artigo 1018 do Código de Processo Civil. Agora, ainda antes de falar lá das providências do relator que recebeu seu agravo. Professor, e quando o processo for eletrônico? Então vamos voltar aqui. Eu estou falando do processamento do físico. Eu já te falei como é que ocorre o processamento do físico. Inclusive te disse que no físico, vou até colocar essa observação aqui, é obrigatório informar o juiz, né? Ó, no físico é obrigatório informar, eu vou abreviar, vou pôr info, juiz, que é a primeira instância, em até 3 dias. É obrigatório informar o juiz da primeira instância em até
3 dias, certo? Até 3 dias, isso está previsto no artigo 1018 do CPC. Isso está previsto no artigo 1018 do Código de Processo Civil. Professor, legal. Então, no físico, tudo aquilo. E se o processo é eletrônico? Ou seja, o processo principal já é eletrônico. Bom, se o processo é eletrônico, então vamos colocar aqui, ó, processo principal eletrônico. Processo principal eletrônico. Bom, se o processo principal é eletrônico, é tudo muito tranquilo. Por quê? Você não precisa instruir o agravo com nada, porque se ele é eletrônico, o desembargador quer saber o que está acontecendo, ele vai lá e consulta o processo principal. Ele tem amplo acesso. Então, se o processo principal é eletrônico, você vai fazer o quê? Você só vai mandar para o tribunal a sua petição do agravo. Só a petição do agravo. E lá você vai fazer menção às folhas do principal. Então, olha, na folha tal o juiz decidiu isso, eu pedi assado na folha tal, o documento de folha tal corrobora a minha alegação. Você não precisa juntar nada, porque o relator vai consultar o principal e vai verificar tudo. Então, só a petição do agravo e o preparo, né? Que é exatamente a taxa que você tem que pagar para processar o seu agravo. Você tem que consultar a regra de organização judiciária do seu estado. Então, olha só, preparo. Como é muito mais fácil o agravo eletrônico, né? Mas, professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem um documento que eu não juntei na primeira instância, porque eu nem tinha, ou o juiz não pediu, e que eu entendo que ele é importante ir no meu agravo. E o processo é eletrônico, então não vai estar lá. Eu posso juntar no agravo? Sim, deve. Deve. Eu vou dar um exemplo para vocês do que já aconteceu comigo. Eu propus uma determinada ação judicial e pedi justiça gratuita para o meu cliente. Para tanto, eu juntei uma declaração do meu cliente de hipossuficiência, como alguns chamam, declaração de pobreza, dizendo para o juiz, olha, a parte não tem condição de arcar com o ônus processual, o ônus pecuniário do processo. Peço justiça gratuita. O que o juiz fez? De plano, ele disse, indefiro a justiça gratuita. Então, vejam, ele sequer oportunizou ao meu cliente provar que normalmente eles fazem isso, né? Olha, para eu analisar, junte documento A, junte documento B. Normalmente os juízes fazem isso. No meu caso, ele indeferiu, então não tive nem oportunidade de juntar. Muito bem, eu fiz o agravo, indeferimento de justiça gratuita está listado lá no 1015, fiz o agravo de instrumento, disse para o relator que houve um erro do juiz, primeiro porque ele se precipitou em sequer oportunizar que eu demonstrasse para ele a condição do meu cliente. Mas, e que ele não deveria ter indeferido porque eu cumpri a regra da lei juntando a declaração, que presume-se como algo verdadeiro. Mas que para corroborar a minha alegação de que meu cliente não tinha condição, eu ainda instruía o agravo com provas. E aí lá no agravo eu juntei extrato bancário do meu cliente,
juntei a última declaração de imposto de renda que ele fez, enfim, eu procurei colocar no agravo de instrumento coisas que não tinham na primeira instância. Aí o que eu fiz? Eu digitalizei, juntei no agravo e não tinha na primeira instância. Agora, tudo que já tinha, eu só mencionei no agravo, não fiquei replicando, juntando nada, que o relator vai lá e consulta. Legal? Então, fica fácil você entender essa situação. Ótimo. Professor, no recurso eletrônico, eu preciso, no agravo eletrônico, eu preciso obrigatoriamente comunicar o juiz em até 3 dias? Não. No eletrônico, esta providência aqui é facultativa. Então, no eletrônico, essa providência não é obrigatória, ela é facultativa. Você faz se você quiser. Facultativa a providência. Legal? No eletrônico. Então, a parte não é obrigada. Agora, no físico, ela é, sob pena de não conhecimento. Ah, como ele vai ficar sabendo? Simples. O seu adversário vai ser intimado para responder esse agravo de instrumento. E ele vai lá e vai dizer, olha, esse agravo decorre de processo físico, o agravante era obrigado a comunicar a interposição para o juiz da primeira instância em até 3 dias, ele não comunicou. Pronto. É o suficiente para gerar um vendaval no seu agravo, porque ele não vai ser admitido, ele não vai ser conhecido. Então, cumpra a providência. Legal? Muito bem. Agora nós chegamos num ponto que é comum a todos. Então, agora pouco importa se o principal era físico ou eletrônico, porque agora nós estamos num ponto comum, numa estrada só, que é o agravo de instrumento na mão do relator. O relator recebeu o agravo de instrumento. O que ele pode fazer, professor? Aí você vai lá no 932 que diz as providências monocráticas. O que são providências monocráticas? São as decisões que o relator pode tomar sozinho, sem submeter ao colegiado. E lá diz, no 932, por exemplo, que o relator pode ordenar, organizar o processo no tribunal. É óbvio, não preciso nem falar isso. Ele também pode analisar pedido de tutela provisória. Bom, nós já vimos que no agravo tem até regra específica. Embora o 932 trate genericamente disso, de que ele pode analisar pedido de tutela provisória, tal como efeito suspensivo, tutela antecipada recursal, que é o efeito ativo, o 1019, que trata do agravo, trata disso de maneira específica. O 932 é o genérico, mas também permite. Aí também pode o relator do agravo. E aqui é importante você saber, ele pode sozinho negar provimento ao agravo. E quando eu digo negar provimento, é ele julgar o agravo para dizer que você não tem razão. Sozinho. Sem mandar para a turma. Sempre ele poderá, professor, negar provimento monocraticamente sozinho? Não. O código traz as hipóteses. Quando ele pode fazer isso? Quando o seu agravo, as razões do seu agravo, que é o seu pedido de reforma, de provimento, estiverem conflitando com súmula do STF, súmula do STJ, estiverem conflitando com súmula do STF, súmula do STJ, súmula do próprio tribunal que o desembargador faz parte, quando o seu agravo conflitar com tese firmada em acórdão repetitivo do STJ, acórdão repetitivo do STF, ou
quando o seu agravo conflitar com tese firmada em IRDR ou IAC, que vocês inclusive estudaram comigo, que é o incidente de resolução de demanda repetitiva e o incidente de assunção de competência. Legal? O código, ele não utiliza essa terminologia. Eu é que estou facilitando a sua vida. Por quê? Porque o código, ele não joga a luz no recurso. Ele joga a luz na decisão. E aí fica mais difícil entender. Por que o código diz? Que o relator pode negar provimento ao recurso quando a decisão recorrida, ou seja, a decisão que você está combatendo, estiver de acordo com súmula do STF, súmula do STJ, súmula do próprio tribunal que ele faça parte, acórdão repetitivo do STF, acórdão repetitivo do STJ, IRDR ou IAC. Então veja que o Código de Processo Civil, ele se apega na decisão que você recorreu, não no recurso. Eu, para facilitar a sua vida, estou me apegando no recurso. Então, assim, ó, quando você interpuser um recurso, no recurso, você não está pedindo para corrigir a decisão. Só que o seu recurso, o que você quer no recurso, conflita, choca com tese firmada em súmula no Supremo, tese firmada em súmula no STJ, tese firmada em súmula do próprio tribunal que o desembargador faz parte, tese firmada em RDR ou IAC. Ele pode nem mandar processar os recursos. Vai falar, olha, é o seguinte, o que você quer não se justifica porque confronta com súmula, tal, nego provimento ao seu recurso. Veja que ele fez isso sozinho. Professor, e se o meu agravo, o meu pedido estiver de acordo com esses precedentes que o senhor citou? Súmula do STF, súmula do STJ, súmula do próprio tribunal, acórdão repetitivo do STF, acórdão repetitivo do STJ, IRDR, IAC, quando o meu recurso estiver em harmonia com esses precedentes, ou seja, o juiz desrespeitou os precedentes. Ele pode o contrário? Então, dar provimento ao meu recurso monocraticamente, sem mandar para a turma? Pode. Só que antes, ele vai ter que intimar o agravado para ele responder. Por quê? Porque senão ele está violando o contraditório e ampla defesa. O agravado, se o código não estabelecesse essa regra, o agravado estaria sendo condenado pelo tribunal sem o direito de se defender. Então, mas para negar ele não precisa intimar? É óbvio, se ele está negando, o agravado não está sendo prejudicado. Agora, se ele está dando razão para o agravante, antes, ele pode até na cabeça dele falar, eu vou dar provimento a esse agravo sozinho. Mas ele já sabe que antes ele tem que intimar um agravado para responder. O agravado responde, e aí depois ele deu o direito contraditório para a defesa, o desembargador vai lá e dá a canetada, dizendo, olha, dou provimento ao agravo. Sozinho, nem vou mandar para a turma. Por quê? Porque o que o agravante quer tem tese firmada no STJ em súmula, ou no STF em súmula, ou em acórdão repetitivo do STJ ou do STF, enfim, ou IAC e RTF, ou súmula do próprio tribunal que o desembargador faça parte. Isso está lá no 932. Além de providências, doutores, eu diria que corriqueiras, né? Que aqui não vou ficar debatendo. Intimar o agravado para ele responder. É óbvio, é direito contraditório. Ele só não vai intimar se ele já de antemão quiser negar provimento ao recurso. Para que ele vai intimar o agravado se ele já vai negar provimento? Então aí não tem razão nenhuma. Intimar o Ministério Público para aparecer nas causas que for de seu interesse. É óbvio que ele vai fazer isso. Solicitar informação ao juiz da causa quando for necessário. Óbvio. Então essas coisas são corriqueiras. Vamos visitar o artigo 932 para vocês entenderem direitinho essa dinâmica. Olha só. Opa, desculpem, eu esqueci de compartilhar a tela aqui. Compartilhar a tela. Muito bem. Artigo 932.
Tudo que eu falei está aqui. Muito bem, ó. 932, ó, da ordem dos processos no tribunal. Aí vem aqui e fala, né, que os autos serão registrados no protocolo do tribunal no dia da sua entrada, cabendo à secretaria ordená-lo com imediata distribuição. Aí ela distribuiu. Tá. Foi para o relator. Incumbe ao relator, 932 do Código de Processo Civil. dirigir e ordenar o processo no tribunal. 2, apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária. 3, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Daqui a pouquinho eu vou fazer um comentário sobre o 3 com vocês. 4, negar provimento ao recurso. Olha só, veja, negar provimento ao recurso, doutores. Ele pode fazer isso sozinho, sem a turma. Desde que o recurso contrarie, olha o que eu falei, exatamente o que eu falei, súmula do STF, súmula do STJ ou do próprio tribunal que o desembargador faça parte. Acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento repetitivo, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, ou de assunção de competência, IAC. Vejam só, ele pode então negar provimento sozinho ao recurso. Olha como o código foi inteligente. Depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso. Veja, para dar provimento, como dar provimento prejudica o recorrido, tem que abrir para contrarrazões para evitar cerceamento de contraditório e ampla defesa. Se a decisão recorrida for contrária, ou seja, o juiz da primeira instância não respeitou o quê? As mesmas regras. Súmula do STF ou do STJ ou do próprio tribunal, acórdão do STF ou do STJ pelo rito repetitivo e entendimento firmado em RDR ou IAC. Veja a confusão que o código fez e eu facilitei sua vida. Aqui, o código se refere ao recurso, né? Ele põe aqui, ó, negar provimento a recurso que for contrário a. Não era mais fácil colocar aqui assim, ó, dar provimento ao recurso que estiver em consonância ou em harmonia com Não, aí agora eles perdem o foco do recurso e vão para a decisão recorrida. Mas vai dar na mesma, né? Porque assim, se o juiz não respeitou isso, o seu recurso, obviamente, está de acordo com isso. Por isso que ele está dando provimento sem consultar os amigos, que é o colegiado, mas lembrando que para dar provimento tem que antes oportunizar o recorrido, o direito de contrarrazões. Professor, eu entendi. E depois vem as questõezinhas que eu falei, ó. Decidiu o incidente de desconsideração, quando isso for solicitado no tribunal, intimar o Ministério Público, exercer as atribuições do regimento interno. Isso é tudo coisa que os senhores já sabem. Muito bem. Voltando aqui, então, ao ponto, nós estamos aqui, prazo, efeitos, preparo. Não, desculpem, nós estamos aqui, né? Lá é para recurso extraordinário. Do processamento do recurso, legal? Então, com relação ao processamento, eu vou apagar aqui. Agora, você percebe que sendo físico ou digital o principal, a regrinha é a mesma. Então, vamos lá, ó. Processamento, né?
Eu vou abreviar, tá, doutores? Ao invés de escrever processamento, eu vou colocar assim, ó, processamento. Então, o nosso, uma setinha indicativa, o nosso agravo de instrumento, ele foi finalmente o quê? Ele foi distribuído ao relator. Nosso agravo de instrumento foi distribuído ao relator. O nosso agravo de instrumento, ele foi distribuído ao relator. Muito bem, nas mãos do relator, nós vimos que ele pode adotar as tais das providências monocráticas. Providências monocráticas. E aqui é tudo que está lá no 932, né? Que eu chamo a atenção para vocês com relação às providências monocráticas que geram carga decisória, porque tem providências monocráticas lá que não podem ser combatidas. Intimar o agravado, por exemplo, o Ministério Público, você vai questionar o quê? Ordenar o processo no tribunal. Providências monocráticas, nós sabemos que é quando o relator decide sozinho algumas questões do processo. Muito bem. Dentre as providências monocráticas, nós vimos que ele pode apreciar os pedidos de tutela provisória de maneira genérica. No agravo de instrumento, nós temos a regra específica do 1019, inciso 1º, que eu já falei com vocês. O relator pode negar provimento ao recurso, ou ele pode, depois de intimar o agravado para responder, dar provimento ao recurso, julgando sozinho naquelas situações. Uma das coisas que eu devo comentar com vocês é o inciso 3º do 932. Porque o inciso 3º diz que o relator pode não conhecer do recurso. Quando? Quando o recurso for prejudicado, inadmissível, ou o recurso não impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. O que é isso? Vamos lá. Recurso prejudicado é recurso falho. Por exemplo, o agravante não comprovou o pagamento do preparo, o recurso está prejudicado. O agravo decorre de um processo físico em que o agravante não juntou peça obrigatória, o recurso está prejudicado. São alguns exemplos. Recurso inadmissível. Ora, o agravante interpôs agravo de instrumento contra uma decisão interlocutória que o código não autoriza o agravo de instrumento e também não é uma hipótese excepcional para mitigar o rol lá pelo precedente do STJ. Ela falou, olha, você está gravando aqui, não cabe o agravo. Veja, recurso inadmissível. E uma outra hipótese é o famoso modelão, né? Quando o advogado faz o agravo, e o agravo é um padrão, é um modelo que não enfrenta os detalhes da decisão recorrida. Na hora que o relator pega, ele fala, meu Deus, ele nem impugnar a decisão do juiz, ele impugnou. É um somebody love total esse agravo. Ele vai lá e nem conhece do recurso. Muito bem. Ele pode fazer isso. Só que aqui eu vou te dar uma dica. Toda vez que o relator tiver a intenção
de não conhecer do recurso, antes o código diz que ele tem que oportunizar ao agravante que ele corrija o problema, se o problema for corrigível, evidentemente. Quais problemas podem ser corrigidos? Por exemplo, a falta da comprovação do preparo é uma coisa que você pode corrigir. Falar, desculpa, eu só esqueci de juntar a guia, mas ela foi paga, tá aqui. A falta de documento obrigatório, também naquela hipótese do físico, é algo corrigível. Excelência, desculpa, foi uma falha, tá aqui o documento. Agora, eu entendo que não dá para corrigir quando o agravo ele é inadmissível, em razão de não ser possível utilizá-lo, que são as hipóteses em que a parte agrava de instrumento, quando o sistema não autoriza, ou ela nem justifica a excepcionalidade da situação. Então não tem por que falar para você corrigir o quê? Não tem que corrigir. Nesse caso, ele já pode direto não conhecer o seu recurso. Ou quando utiliza um modelo. Porque aí seria muita sacanagem falar, olha, como o seu caso é padrão, eu vou te dar 5 dias para você arrumar seu agravo. Uma segunda chance? Isso não existe. Canetada, não conheço. Então, problemas corrigíveis, o relator tem que oportunizar a parte um prazo de 5 dias. Isso está previsto no parágrafo único do artigo 932, e eu vou levar os senhores até lá. Então, nós vimos aqui, né, o 932. Desculpem, doutores, deixa eu compartilhar a tela. Artigo 932. Nós vimos aqui, cadê? 932, ó. Incumbe ao relator. 932. Inciso terceiro. Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Foi o que eu falei. Olha o que diz o parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. É óbvio que ele só vai aplicar a regra do parágrafo único se for possível corrigir o problema. Eu entendo, professor Fábio, que algumas situações não são corrigíveis, como recurso modelão não é corrigível, recurso inadmissível porque não cabe agravo daquela decisão que você recorreu. Vai arrumar o quê? Agora, muitas situações são corrigíveis. Por exemplo, faltou um documento, faltou juntar o comprovante de pagamento do preparo. Não é que eu não paguei o preparo, eu paguei, eu esqueci de juntar o comprovante. São situações corrigíveis. Legal? Faltou uma coisinha ou outra ali, o relator pode falar, eu quero que você junte um documento que eu acho que é importante, embora não seja uma peça obrigatória, sei lá. Ele pode até pedir isso também. Bom, situações corrigíveis. Aí nós temos essa segunda chance que o código dá, que nem existia no passado, porque no passado ele inadmitia ou ia lá e não conhecia na hora, porque o código não dava segunda chance. Agora o código dá pelo parágrafo único do 932. Ótimo. Superado esse debate, eu volto aqui com vocês nas providências monocráticas. Professor, vamos lá. Eu pedi o efeito suspensivo, ou eu pedi a tutela antecipada no recurso. O relator não deu, ele indeferiu. Eu posso recorrer dessa decisão dele? Ou, professor, pior, eu fiz o agravo de instrumento, ele foi lá e negou provimento, aplicando aquele 932 lá, sozinho, 9324, negou provimento ao meu agravo. Eu posso recorrer, professor, dessas decisões? Ou ele não conheceu do meu agravo, professor? Não conheceu porque ele falou que eu não juntei uma peça, mas olha, ele nem me deu a oportunidade do parágrafo único. Eu tenho como recorrer? Enfim, a pergunta que eu faço é: essas providências monocráticas, elas admitem recurso? Essas providências monocráticas,
elas admitem recurso? Vou dar um outro exemplo. Eu falei aqui para vocês que eu sou o advogado do agravante, né? E aí eu pedi um efeito suspensivo, o desembargador falou, eu entendo que não é o caso, indefiro, ou eu pedi uma tutela antecipada no meu recurso, o desembargador, eu entendo que não é o caso, indefiro, ou ele não conhece do meu recurso, ou ele nega provimento direto. Agora eu vou dar um outro exemplo. Ele pode também conceder a tutela antecipada no meu recurso, conceder o efeito suspensivo. E aí eu quero saber o seguinte, o agravado, que agora é o meu adversário, ele também pode recorrer disso? Ou, depois de do recorrido apresentar a resposta lá, as contrarrazões, ele vai lá sozinho e dá provimento ao meu recurso. E o agravado fala que absurdo, ele deu provimento ao recurso dele, não deveria. Ele poderia agravar, porque o que vale para um vale para o outro, né? Ou seja, o recurso aqui é para os dois lados, para quem se sentiu prejudicado. É possível a utilização de recurso nesse cenário que eu estou falando com vocês? Sim. Qual é o recurso cabível contra as providências monocráticas caso a parte não concorde? Pouco importa se ela é advogada do recorrente ou se ela é o recorrido. Qual é o recurso cabível? Então vamos colocar aqui, admite recurso? A resposta é sim. Qual é o recurso cabível, doutores? Olha ele aqui. Agravo interno. Agravo interno. O recurso é o agravo interno e a previsão dele está aqui no artigo 1021 do Código de Processo Civil. Agravo interno e o cabimento dele está previsto no artigo 1021 do Código. Aliás, compartilhar tela, vamos lá no 1021, que nós já tínhamos até falado dele, né? Então, o 1021 fala da interposição do agravo interno. Então, olha só, do agravo interno contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas quanto ao processamento as regras do regimento interno do tribunal. Então, se você quer conhecer bem como é que vai ser processado o seu agravo interno, você vai ter que ler o regimento interno do seu tribunal. Como o nosso curso é em nível nacional, nós estamos falando aqui de 27 regimentos internos, né? São 26 estados mais o Distrito Federal. Eu não vejo necessidade de você entender os pormenores do regimento interno. Se interpôs o agravo, ele vai ser processado basicamente como? Na petição do agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. A decisão agravada é a monocrática. Aí, o próprio código já meio que trata do processamento, né? O agravo será dirigido ao relator. Quem é o relator? Aquele que deu a decisão contrária. Ele vai intimar o seu adversário para ele responder em 15 dias e
depois ele vai dizer se ele se retrata ou não. Se ele não se retratar, ele vai levar o caso para julgamento ao órgão colegiado com inclusão em pauta. Legal? Ele vai levar o caso para inclusão em pauta. Só tem que tomar um cuidadinho aqui. Qual? Que é a única coisinha que eu falo para tomar cuidado. Fazer esse agravo nas coxas, né? O que é isso, professor? É aquele servicinho mal feito, aquele agravo sem fundamento, sem pé nem cabeça. Por quê? Olha o que diz o parágrafo 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Se fizer o agravo mais ou menos, corre o risco de sofrer uma penalização de multa que pode variar de 1% a 5% do valor da causa. Eu entendo que o valor da causa é o valor do agravo, mas tem entendimento aqui de que é o valor da causa do processo principal, legal? Então, tem que tomar cuidado com isso. Ah, mas aí eu vou recorrer para frente. Vejam, a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito do valor da multa do parágrafo 4º, à exceção da fazenda pública e do beneficiário da justiça gratuita. Então, se o seu cliente é a fazenda pública ou ele tem justiça gratuita, você foi salvo pelo gongo. Legal? Porque você não precisa pagar agora, só ao final, isso se você não conseguir corrigir essa decisão, reformá-la nos tribunais superiores. Agora, se você estiver ainda aqui dentro do próprio tribunal, qualquer outro recurso fica condicionado ao depósito dessa multa. Professor, todos os agravos internos sofrem essa multa quando são negados provimento? Eu nunca sofri essa multa e já interpus diversos agravos internos. Mas por que nunca sofri? Porque o tribunal sempre entendeu o seguinte: ou ora me dá razão, ou quando não me dá razão, o tribunal entende, olha, é razoável o que ele está dizendo, embora a gente não concorde. Por isso que eu falei para tomar cuidado na argumentação. Por quê? Porque advogado que fica usando recurso com natureza procrastinatória, protelatória, recursinho genérico, que não fala nada com nada, aqui ele está sujeito a entregar para o cliente dele uma multa que varia de 1% até 5% do valor atualizado da causa. Legal? Então, está dado a dica, cuidado na utilização do agravo interno. Eu utilizo com prudência quando eu entendo que foi um absurdo mesmo que o relator fez monocraticamente. E aí eu tenho, então, bons fundamentos para combater essa situação. E nunca sofri a pena de 1% a 5%, porque o meu agravo foi considerado manifestamente protelatório ou improcedente pela turma. Bom, dito tudo isso, doutores, olha quanta coisa nós estudamos hoje, né? Nós estamos aqui neste ponto da aula. Deixa eu voltar aqui. Nós estamos nesse ponto da aula. Então, dito tudo isso, nós concluímos o estudo do agravo de instrumento. Encerramos com o estudo do agravo de instrumento. Tratamos dos efeitos, tratamos do preparo, tratamos do processamento, quando o principal é físico, quando o principal é eletrônico. Tratamos da finalidade, falamos do agravo de instrumento, falamos do agravo interno, do cabimento de um e de outro, do prazo, enfim, falamos de tudo que era necessário e importante com calma, sem correria, do agravo de instrumento. Estamos aqui próximos de 50 minutos de aula. Eu até preparei, vou mostrar para vocês aqui o próximo slide, nem precisa se preocupar com isso, que é o do recurso extraordinário, legal? Por que não precisa se preocupar? Porque eu não vou conduzir aula em correria, e esse recurso é muito importante. Então,
Na próxima aula, o material já está aqui, eu vou até disponibilizar já para vocês. Na próxima aula, a gente começa a partir do estudo do recurso extraordinário, em que nós falaremos da finalidade do recurso extraordinário, falaremos do cabimento, quando ele é cabível ou não, falaremos do prazo, falaremos dos efeitos, falaremos do preparo, legal? E eu ainda vou aqui falar do processamento, embora não esteja linkado aqui, eu vou falar ainda do processamento do recurso extraordinário. Lembrando a vocês que ainda consta na minha pauta, como último tema, depois do recurso extraordinário, eu tratar da execução fundada em título extrajudicial. E eu tenho tempo mais do que suficiente para falar dela e concluir com excelência a minha participação no módulo de processo civil. Então, próxima aula, você já está sabendo o que nós vamos falar. Recurso extraordinário e também nós falaremos do processo de execução fundado em título extrajudicial. Pois bem, como essa aula ela atende mais de uma turma, eu vou aqui fazer uma advertência. Para algumas turmas, eu coloco na última ementa um tema aberto. Normalmente eu coloco a consolidação da matéria, revisão da matéria. Por quê? Porque eu sempre deixo para algumas turmas essa ementa vaga para eu poder enfatizar alguma coisa que eu julgo importante. Mas, com a configuração da nossa aula, eu vou utilizar essa ementa vaga, que seria para fazer revisão, para tratar de tema atrelado à ementa, que é o recurso extraordinário e a execução fundada em título extrajudicial. Então, não vai ter essa aulinha extra para tratar de resumo, alguma coisa assim. Por quê? Porque eu vou concluir a minha ementa utilizando a carga horária deste resumo que nem é obrigatório. Eu, como coordenador do curso, coloco lá na grade, que é um plus, que às vezes é possível tratar, às vezes não. Normalmente não, porque como eu trabalho com calma, eu acabo usando a última aula para isso mesmo. Raras vezes eu termino o conteúdo programático antes. Legal? E é importante trazer essa justificativa para vocês. Por quê? Porque tem aluno que vai falar, pô, mas estava lá, queria fazer um resumo, ele não fez. Veja, o resumo nem faz parte do conteúdo programático do curso. Eu coloco para, se eu puder, eu falar, tá? Não há nenhuma obrigatoriedade. Então, e eu vou utilizar para falar de duas coisas importantíssimas, que é o recurso extraordinário, com muita calma, estratégia, te ensinando a fazer um recurso extraordinário de verdade, e vou utilizar também para o estudo da execução fundada em título extrajudicial. Lembrando, o professor Durval ficou com cumprimento de sentença, então está lá o professor Durval, que é o título judicial, o título extra ficou comigo, e nós vamos trabalhar isso com muita calma. E aí, doutores, então, na nossa próxima aula, nós concluímos o conteúdo do módulo de processo. Legal? Concluímos o conteúdo do módulo de processo. E aí, alguns colegas seguem para o módulo de civil e outros já estão aí partindo para o encerramento do curso de pós-graduação, dependendo da turma que você está inserido. Bom, é basicamente isso, né? Vejam como esse episódio do Covid, ele foi muito além daquilo que nós imaginávamos. Lembrando que o cenário de Covid-19 no Brasil, que é o coronavírus, ele começou lá no final de fevereiro, depois do carnaval, e aí no comecinho de março nós tivemos já a configuração das aulas para o sistema EAD, 100%, inclusive para os alunos presenciais, houve a conversão em EAD também, para que nós pudéssemos continuar conduzindo os cursos, mesmo com os decretos de proibição de encontros presenciais, etc. e tal. E olha como a coisa está, né? Nós estamos aqui em junho
e ainda estamos em período de isolamento, uma transição para abertura de comércio muito ponderada ocorrendo no Brasil. Ainda hoje eu via notícias de que alguns governadores e prefeitos voltaram atrás e tornaram a fechar o comércio porque notaram que estava havendo um certo descontrole da pandemia ali na região que poderia sobrecarregar os hospitais. Por quê? Porque liberar a circulação de pessoas aumenta a circulação do vírus. Isso é óbvio. Olha quanto problema, né, a enfrentar. Mas nada disso impactou no nosso curso, graças a Deus. Curso sempre com extrema qualidade, eu sempre aqui com muito carinho, muito feliz, trabalhando com todos vocês, agradecendo sempre a Deus por estar protegido e vocês também, né, aí nas suas respectivas residências, acompanhando a aula, ou no seu escritório, ou no local que melhor você tem para atender com calma essa concentração para a condução das nossas aulas. Mas, enfim, doutores, é basicamente isso que eu tenho que conversar com vocês. Então, eu dou por encerrada a nossa aula de hoje. E na próxima aula, então, recurso extraordinário e execução fundada em título extrajudicial. Um grande beijo no coração de vocês. Até lá. Muito obrigado.